Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5, está escrito: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Uma das histórias pouco contadas na Bíblia é justamente do Josué. Todo mundo conhece Josué, né? Ele foi o sucessor de Moisés. Quando Deus leva Moisés a um alto monte e mostra a ele ali a terra prometida, a Canaã, que eles tanto sonharam, que eles andaram 40 anos no deserto atrás dessa terra. Moisés olha para aquele lugar e a Bíblia diz que com os seus olhos ele vê, mas Moisés não entra na terra prometida. Deus, na verdade, teve um propósito com Moisés de levar o povo do Egito até a terra prometida. Chegando na entrada ali, na boca do gol, nos 45 do segundo tempo, na hora de entrar, Deus fala: não, você não vai entrar. Moisés morre e Deus levanta o sucessor dele, Josué, um homem que andava com Moisés, que via tudo aquilo que ele fazia. Substituir alguém não é fácil. Quem já foi casado mais de uma vez sabe que sempre haverão comparações. Quem tem irmãos, mais velhos ou mais novos, também já passou por comparação. Não é? Mas seu irmão é assim, ou seu primo faz assim. Olha o filho de fulano, como é que não é sempre assim? Sim ou não? Não é, Yasmin? Todo mundo fala: você vê fulano como é que tá? Fulano não... Sempre vai haver uma comparação. Aí você para e imagina como foi a vida desse homem. Moisés, eu não sei se vocês sabem, mas ele foi que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo e por aí vai. Deus revela a ele o início da humanidade, olha, porque ele da sua mente mesmo não poderia fazer isso. Então Deus pega aquele homem, aquele hebreu, e mostra a ele o início do universo, como foram criadas as estrelas, o sol, a lua, o universo, como foi a vida de Adão, Eva, Noé, como foi o dilúvio. Moisés não viu o dilúvio, mas ele narra e conta, escreve isso aqui. Ele é considerado o maior profeta de todos os tempos, inclusive para religiões que não são a cristã, para religiões que veem o profeta Moisés como alguém muito grande. Substituir um homem desse não é fácil. Coube a esse homem aqui, Josué, pegar essa carga e seguir adiante. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida, isso é um fato. Talvez você não esteja passando a dificuldade que eu estou, e eu não estou passando o que você está passando, somente você sabe. Uns enfrentam enfermidade física, outros enfrentam enfermidades da sua alma, a depressão, a tristeza, a solidão. Outros estão com seus corpos doentes, uns estão perto da família, outros estão longe. Alguns no final do ano vão poder abraçar os seus parentes no Natal, outros não têm mais parentes para abraçar, ou um telefonema para ligar. Então cada um sabe a dor e a tristeza de ser quem é, a dor e a alegria, melhor dizendo, de ser quem é. Quando esse homem recebe essa missão de Deus, Deus o comissiona e fala: vai, Josué, e substituir alguém que foi tão grande na terra, alguém que a Bíblia diz que Deus falava com ele face a face, alguém que Deus escreveu os 10 mandamentos numa tábua e deu na mão dele aqui. Substituir esse homem não era fácil. E ele, como você e eu, no momento de dificuldade, no momento de incerteza, ele passa por algo muito, muito interessante. Ele passa pelo sentimento da dúvida. E quem aqui nunca duvidou de Deus? Todos nós já duvidamos. Em momentos de dificuldade, naquele momento que você tem tudo para dar certo, aí de repente você vê o mundo desmoronar e fala: meu Deus, será que o Senhor me abandonou? Ou quando as coisas estavam indo bem, de repente começa tudo a ir mal. Nós temos essa sensação. A gente às vezes faz um plano, planeja e está tudo certinho, tem tudo para dar certo. Mas chega naquele momento, parece que o mundo desmorona e não é do jeito que a gente quer. O Senhor diz ao povo de Israel: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele fala isso: então passareis a orar a mim e me buscareis. Sabe? Deus, ele sempre tem o melhor para nós, embora nós muitas vezes não consigamos ver isso, Cris.
Os nossos olhos estão aqui, ó. Hoje é quinta-feira, né? Os nossos olhos estão agora em sexta-feira, no Natal da semana que vem, no Réveillon. Deus já está vendo daqui a 1000 anos. Deus está vendo o seu filho salvo. Deus está vendo a sua família transformada. Deus está vendo lá na eternidade, você e eu, juntos à mesa com Ele. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, para aqueles que creem e o buscarem. Mas duvidar e ter medo faz parte do ser humano. Quando Josué está diante de Deus, aqui Deus vira para ele no versículo de número 5, acompanhe comigo aí. E o Senhor diz a ele: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua. Aí olha o que Deus fala para ele: como fui com Moisés, assim serei contigo. Você pode substituir essa frase agora e dizer assim: assim como Deus foi com Moisés, Ele é comigo. Nós costumamos nos referir a Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando nós na verdade deveríamos dizer o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus do Edonias, o Deus do Rondinelli, o Deus da Cristiane, o Deus da Yasmin, o Deus da Maria Hermínia, o Deus da Alda, o Deus da Maria Lúcia, o Deus do Davi, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Deus que fez os milagres no passado pode fazer hoje na sua vida. Você só precisa crer. Apenas isso, você só precisa acreditar. Poxa, mas por que Deus muda a vida de todo mundo e não muda a minha? Muitas vezes nós não acreditamos na palavra do Senhor. Não é que Ele não pode fazer. Você crê, eu tenho certeza que você acredita que Deus pode fazer tudo. Sim ou não? Pode fazer todas as coisas. Deus pode abrir uma porta para você assim, ó, de hoje para amanhã. Deus pode transformar a sua vida assim, ó, de hoje para amanhã. Muitas pessoas às vezes colocam o seu coração esperando a lista da Samarco sair, né, para poder mudar de vida, quando na verdade Deus quer mudar a vida das pessoas, sabe como? A partir do seu coração e não do seu bolso. Porque para Deus não importa o que você tem no bolso, importa o que você tem no seu coração. Você pode juntar o tanto que for aqui na terra, que vai ficar tudo aqui na terra. Aonde a traça e a ferrugem tudo corrói. Mas como eu falei esses dias, o tesouro que nós juntamos lá no céu, ele é eterno. Ele é para sempre. Os nossos corações devem estar voltados para as coisas do Senhor. Sempre. Por isso a Bíblia diz que tudo o que nós fizermos, inclusive o nosso pensamento, deve ser para a glória de Deus. É o que diz a palavra. Quando o Senhor aqui fala com Josué, ele diz assim: Josué, olha para mim. Ele diz assim: Josué, do mesmo jeito que eu usei Moisés para poder colocar a mão no peito e a mão sair leprosa, e voltar a mão no peito e a mão voltar normal, e aparecer na sarça pegando fogo e falar com ele, e colocar o cajado no rio e o rio se transformar em sangue, e por aí vai. E por final, Josué viu isso acontecer, mãe. Moisés erguer o seu cajado e fazer apenas uma oração e Deus abrir o mar no meio. Ele viu maravilhas. Ele viu o maná cair do céu. Ele viu a coluna de fogo descer e aquecer o povo de Israel de noite. E viu de dia a nuvem da glória do Senhor cobrindo aquele povo. E onde quer que eles iam, a nuvem ia junto. Ele viu a roupa do povo crescer no corpo. Ele viu tudo isso acontecer. E Deus vira para ele e fala: do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Todos os dias da sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Deus que disse isso a Josué, disse isso a você. Ele será com você todos os dias da sua vida. Inclusive nos dias que você não conseguir acreditar. Nos dias que você não conseguir ver. Que a sua fé estiver abalada. Que o seu emocional estiver abalado. Naquele dia que a gente sente tristeza, medo, solidão, vontade de desistir. Naquele dia Deus também está com você. Ainda que você não perceba. Ele está lá. Ele diz a Josué aí, no versículo de número 5 ainda: não te deixarei e nem te desampararei. Há um comparativo na Bíblia, se não me engano, no livro de Isaías, que diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama, eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti. Talvez você não receba um telefonema no final do ano, do seu filho, do seu amigo, do seu parente, não sei. Mas Deus, Ele não se esquece de você, em momento algum.
Talvez você não seja lembrado por quem você gostaria de ser lembrado. Mas Deus, Ele não esquece de mim, de você. Jesus foi ferido nas mãos, irmãos, porque aquilo ali simbolizava o preço que Ele pagou pela mim e pela sua vida. É como se os nossos nomes estivessem escritos ali na palma da mão dele. Então torna-se impossível que Deus se esqueça de mim, de você, nas nossas aflições. Ele vira para Josué e fala assim: olha, eu não te desampararei. Você já viu uma pessoa desamparada como é terrível? Uma pessoa desesperada no meio da rua. Você já viu alguém com fome na rua? Já viu alguém com fome no meio da rua? Eu já vi, é terrível. A pessoa não sabe para onde olha, ela não sabe para onde vai, ela não sabe se ela senta, se ela levanta, se ela pede a um, se ela bate numa porta. A pessoa fica desesperada, desorientada. Estar desamparado é assim, mas Deus, Ele não desampara os seus. Amém? Verso número 6. O Senhor coloca uma condição, porém, para isso. Ele diz aqui no verso 6: esforça-te e... mais alto, esforça-te e... não desanime. Basta apenas eu me esforçar e fazer cada vez mais? Sim ou não? Não. Porque é necessário que o nosso ânimo esteja vivo no Senhor. Tem dias que é difícil, mas a gente segue. Não é? A gente segue. Como dizia o irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Tá, como diz a Cassiane, né? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Como Paulo e Silas na prisão estavam presos. Os homens apanharam tanto, eles estavam presos num lugar tão difícil, numa situação onde já não havia mais o que fazer. A Bíblia diz que na meia-noite, perto da meia-noite, eles começam a louvar ao Senhor, e Deus rompe as cadeias daquele lugar. Deus faz um terremoto acontecer naquele lugar que nem tinha terremoto, para abrir as prisões e eles serem libertos. É disso que eu estou falando. A palavra do Senhor diz no verso número 6: esforça-te, ou seja, faça a sua parte e tenha bom ânimo. O que é que um cristão precisa para ser rico? O que é que ele precisa fazer para ser rico? Estou falando de dinheiro mesmo, de dinheiro, de bens e tal. Ele não precisa fazer o desafio da fogueira santa, do envelope, do propósito, da tenda, nada disso. Sabe o que ele precisa fazer? Trabalhar. É simples assim. Ué, como é que a gente ganha dinheiro, gente? Trabalhando. Não é? É o que a palavra diz. Esforça-te. Esses dias eu ouvi um homem muito rico, ele é um dos homens mais ricos do Brasil, falando algo que eu achei interessantíssimo. Ele disse assim: eu não peço nada a Deus a não ser duas coisas. Ele diz: Deus, eu te peço saúde todos os dias, e que o Senhor guarde a minha família. O resto eu já tenho tudo. E tudo que eu falo é assim: ele tem bilhões de dólares, dinheiro de jogar fora. Aí talvez você fale assim: poxa, mas é fácil, né? Quando você tem dinheiro, falar um negócio desse. Aí ele diz que uma vez ele foi sequestrado. Ele é dono de uma das maiores redes de supermercado do Brasil. E ele disse que quando ele estava sequestrado numa favela, preso num barraquinho, ele começou a se lembrar da fortuna que ele tem, né, no caso. Das vezes que ele largava a família no final de ano para viajar, para fazer negócio. Ele fala: eu não vi os meus filhos crescerem. Ele é casado com a mesma mulher até hoje, há mais de 50 anos. Ele fala: agora que eu tenho dinheiro para jogar fora, a gente já não tem mais muita saúde. E ele diz algo interessante. Ele fala: Senhor, me dá saúde, porque o resto eu vou atrás. E guarda minha família, só isso. Um ser humano precisa de algo mais do que isso? Sim ou não? Se o Senhor Deus te der saúde, meu irmão, você vai a qualquer lugar, você faz qualquer coisa. Daqui Cris, ou com a perna machucada. Cris que roda essa barra toda para cima e baixo de bicicleta, ela conhece todo mundo. Tem coisa pior que você estar dentro de casa sem poder fazer nada, Cris? É terrível. Não é? O que é um ser humano sem saúde, irmãos? Do que adianta ter 1 milhão numa conta e não ter saúde para nada, você depender de alguém para poder lavar sua roupa, fazer sua comida, dar comida na boca ali, trocar a fralda. Para que vale dinheiro? Nessa hora não vale nada. É ou não é? Por isso o Senhor diz aqui: esforça-te. Não adianta eu levar uma vida desregrada, fazendo um monte de bobagem, e depois chegar lá na frente e falar: o Senhor me dá saúde. Adianta? Sim ou não? Eu estou
um shape aqui meio gordinho, né? Se eu continuar comendo igual um porco, daqui a pouco chegar a 200 quilos, adianta eu pedir ao Senhor saúde? Deus vai falar: filho, infelizmente é um infarto aí, é um derrame, é um trem assim. É ou não é? Porque eu preciso me esforçar. É você botar o tênis no pé de manhã lá com a cara igual um réu, sair pisando duro, assim, com raiva. Mas quantas pessoas não têm uma perna? Cristo estava falando hoje, a gente estava conversando, ela falou assim: olha, eu não gosto de caminhar, mas eu já estou há tanto tempo parada sem poder caminhar que eu gostaria de botar um tênis no pé agora e sair no calçadão para poder fazer uma caminhada. É uma coisa simples, que talvez você possa fazer. Deus, ele diz: esforça-te. Porque ele não vai abrir os céus e derramar um monte de dinheiro na sua conta. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Ele diz: esforça-te e não desanima. Ou seja, tenha bom ânimo. Porque no momento que a gente começa a se esforçar, a gente vai cansando. Vai ou não vai? Você vai labutando, daqui a pouco fala: meu Deus, por que as coisas não mudam? Misericórdia, Senhor. Deus me dá coragem, me dá ânimo. Tem dia que você não quer levantar da cama. É ou não é? Mas você sabe que precisa, e você pode não acreditar nisso, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando, ou seja, vendo os bons e os maus. Portanto, quando você e eu nos levantamos para poder nos esforçar e fazermos aquilo que é certo, Deus, ele está com você. Não só nas aflições, mas nas alegrias também. Lembra quando nós vemos num casamento aquela jura que quase ninguém cumpre, que é na alegria e na saúde, na riqueza e na pobreza? Você sabe qual é o final da história da igreja com o Senhor? Quem sabe qual é o final da história da humanidade, da igreja com Cristo? Sabe o que é? Um casamento chamado as bodas do Cordeiro, aonde a igreja vai se unir a Cristo e reinar com Ele eternamente. Imagina, você e eu somos noivas do Filho de Deus. Aguardamos apenas a volta dele para buscar a sua noiva, a sua igreja. Aí ele disse: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Não é isso que ele disse? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas eu vou para o Pai. E ele disse assim: para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aí você fala: meu Deus, mas como é que é esse lugar? Ele fala que lá não haverá mais choro, nem tristeza, nem morte, porque a morte já foi tragada. Lá será dia o tempo inteiro, alegria, a presença do Senhor. É isso que Deus nos promete, irmãos. Sabe? Aí você entende quando esse juramento faz sentido. Quando Cristo nos promete isso, não nos abandonar. Mas ele diz: esforça-te. Vamos lá, verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Verso 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Muitas vezes nós colocamos dificuldades em fazer coisas simples que o Senhor nos ordena. Apesar de ter falado de Josué, eu quero deixar um outro texto com você que está no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Todos acharam? Olha para cá. O que você faria de esforço? Ou qual esforço você faria? O quanto de esforço você faria para conseguir a maior bênção da sua vida? Possivelmente qualquer coisa, não é? Para conseguir aquilo que você mais almeja da vontade de Deus, você faria qualquer coisa. Sim ou não? Sendo da vontade de Deus, é disso que eu estou falando. Dentro da vontade de Deus. Se o Senhor dissesse assim: vende tudo que você tem, vai lá para o Paraná, que lá eu tenho uma bênção para você, você iria. Se você acreditar no Senhor e confiar na sua palavra. Sim ou não? Mas as coisas que o Senhor Deus ele nos pede, irmãos, na maioria das vezes elas são muito simples. Quer ver? Verso número 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, está escrito: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia, ou estava, grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
temperando o movimento das... Eles estavam se esforçando? Eles estavam apenas esperando. Aí você fala, poxa, mas eles eram paralíticos. Uma pessoa paralítica não pode orar, não? Aí você fala, mas talvez a pessoa seja muda, ela pode orar com sua mente. Ah, mas eu não sei orar. Pede alguém para orar para você, para te ensinar. Não é assim? Às vezes é o mínimo de esforço. Porque eles acreditavam naquela época que de tempos em tempos vinha um anjo, que ninguém via, né? Mas vinha um anjo e agitava as águas. E o primeiro que pulasse na água seria... É meio conta carochinha isso. Mas tem gente que acredita nessas coisas, não é? Tem gente que sonha com o bicho, vai lá, corre no jogo do bicho e joga no gato lá, sei lá. Nem sei se tem gato no jogo do bicho. Tem, Maria Lúcia? Tem gato, mãe? Vigia, mãe. Então tá bom, tem um gato. Mas não é assim. O primeiro sinal a pessoa corre. Aqui esses homens estavam, essas pessoas, melhor dizendo, estavam ali, ó, há anos esperando o movimento das águas para serem curados. Vamos lá, verso 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Nós estamos em quantos aqui? Em poucos. Mas se fosse o nosso caso assim, tivesse ali uma poça de água, e nós soubéssemos que Deus iria enviar um anjo assim para movimentar a água, o primeiro que pulasse na poça lá ia receber a bênção que espera do Senhor. Você ia esperar pelo seu irmão ir lá? Hã? O povo saia tropicando aqui para a cadeira, um por cima do outro. É ou não é? Cris jogava, Cris falou que até levantava e andava aqui, ó. Porque nós pensamos muitas vezes que ser abençoado é receber, quando na verdade, irmãos, o maior sinal que você é abençoado é quando você dá. Deus, ele te abençoa para que você seja próspero e abençoe outras pessoas em todos os sentidos. Tem pessoas no mundo que tem tudo, é ou não é? Mas não tem alguém que ouça os seus problemas. Ele tem que ficar pagando ali psicólogo, ó, anos, só para ser ouvido. Já pensou você todo mês pagar uma pessoa só para ela te ouvir? Tem gente que gasta milhões com isso todo ano. Todo ano. Vamos lá, verso 5. E estava ali um homem que havia quantos anos, irmãos? Quantos anos? 38 anos. Esperando a água balançar. 38 anos de olho na poça. Imagina, gente, 38 anos esperando para ser abençoado. Ele não se esforçou em nada, ele apenas esperava. Mas a Bíblia nos ensina a esperar em quem, irmãos? Esperar em Deus e confiar nele. Vamos lá, verso 5. E estava ali um homem que havia 38 anos e estava doente. Verso 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Ou queres ficar são? Se Jesus perguntasse para você hoje assim, você quer ser abençoado? O que você falaria para ele? Hã? Só se for agora, né? Já é. Agora, Jesus. E o que você pediria para Jesus? Fala aí para mim, rapidinho. Cada um sabe a sua necessidade, gente. Não é? A Bíblia chega a dizer assim, ó: se o seu irmão vem a você com fome e você o abençoa, né? Deus te abençoa, e o despede sem dar nada, você não fez? Está na Bíblia isso. Sim ou não? Está escrito. Vocês querem ler o texto? Precisa? Está escrito. A fé sem obras, ela é morta. Não vale nada não. Vamos lá. Verso 7. Jesus pergunta para ele, né, no verso 6: você quer ser curado ou quer ficar são? No verso 7 ele diz: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Aí já vê Jesus assim, ó: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus já estava assim: eu já tinha falado, meu filho, fala logo. Porque isso se tornam vãs repetições.
Seja honesto. Tem coisa mais chata que a pessoa ficar falando com você o mesmo assunto o tempo todo? Toda vez que você encontra a pessoa é o mesmo problema, o mesmo assunto, o mesmo problema. Meu Deus do céu, pelo menos muda o problema da pessoa. Não é? Tá doendo uma perna, menos dói a outra, porque ninguém aguenta mais, não. Amém, Cris? Isso é terrível. Ué, não é? Ai, minha barriga, ai, meu pescoço, ai, cabeça. Não é? É algo que assim, a gente observa. Jesus vira para ele e fala assim: rapaz, ei, olha aqui, você quer ser curado? Ele só precisava dizer sim. Ele não precisava nem perguntar, mas quem é você? Não. Era simples assim, como Deus fala conosco, sabe? Você quer ser abençoado? Mas, Senhor, eu não sou digno. Ele já sabe de tudo que você faz de errado, ou já fez, ou pensa, ou vai fazer. Deus sabe, irmãos. Mas Ele quer nos abençoar, sabe? Nós muitas vezes dizemos assim: mas eu não sou digno da presença do Senhor. Como aquele homem que disse ao Senhor: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Jesus fala: não, vai, o seu servo está curado. Uma palavra de Jesus mudou aquele quadro todo. Jesus nem foi lá e só falou mesmo. Não foi? Apenas uma palavra mudou drasticamente a vida daquele homem. Nesse mesmo caso aqui, o homem, ao invés de simplesmente dizer ao Senhor o que ele queria, ele vai justificar o porquê é que as coisas para ele não davam certo. Jesus já sabia, há muito tempo. Muitas vezes, irmãos, olhe para cá e aprenda isso. Nós perdemos tempo, e tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Eu vim conversando com Yasmin de lá para cá, eu falei: esse menino já tem 1 mês. Ela falou: já tem quase 2. Eu falei: já? Ontem que Yasmin saiu daqui para ganhar o menino já está com 2 meses. Não é? Ela está todo durinho, daqui a pouco ele está em pé. Quando você se assustar, daqui a pouco ele está correndo aqui no meio das cadeiras. Você fala: gente, foi ontem que o menino estava no colo da mãe. Não é assim a vida? Não foi assim com seus filhos? Não foi? Você se lembra disso? Ontem você estava na cadeira de escola lá, escrevendo. Hoje você está aqui. Quanto tempo depois? Estava vendo umas fotos de Marcelinho hoje, que ele foi viajar. Há alguns anos atrás ele cabia no meu braço. A gente usava uma camisa igual. Hoje ele já está quase do meu tamanho. O tempo passou e a gente não vê. Sabe? A vida é assim. Então aquilo que você precisa, Deus já sabe. Mas Ele quer saber se você sabe o que você quer. Vamos ser honestos. Muitas vezes a gente não recebe, porque a Bíblia diz isso: pedis e não recebeis porque pedis mal. E como a gente pede mal, não é? A gente fala assim: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Não é errado, não. Isso não é errado. Mas será que antes de nos curar, Deus ele não quer nos transformar? Será que antes de Deus nos dar algo para que nós possuamos aquilo, não sei se existe a palavra possuamos, para que nós tenhamos aquele algo, será que Ele não quer que nós o tenhamos, ou Ele tenha o nosso coração acima de todas as coisas? Uma pessoa que tem Deus como seu tesouro, irmãos, nada na terra o compra. Nada. A pessoa não deixa de servir ao Senhor por nada. Absolutamente nada. Por isso o Senhor deve ser o meu e o seu tesouro. Aqui o texto continua dizendo, verso 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e... Por que Jesus simplesmente falou assim, levanta e anda? Sabe o que Jesus quis dizer ele aqui? Esforça-te. Ei, ninguém vai carregar sua cama não. Não seria muito fácil ele simplesmente levantar e sair assim? Não seria? Jesus fala: eu vou te curar, mas você vai ter que fazer sua parte. Não é? Quer ver uma coisa muito simples? É uma bobagem que eu vou falar, mas é muito simples. Você conhece alguém que já foi muito gordo ou gorda, muito mesmo, que fez cirurgia bariátrica, aquela para reduzir o estômago, emagreceu e depois voltou e engordou tudo de novo? Já viu isso? Ou pelo menos na televisão? Faltou esforço. Porque o mais difícil a pessoa fez, que era abrir a barriga e ir lá e cortar um pedaço de estômago ou grampear.
Aí a pessoa volta a comer igual um monstro. Aí daqui a pouco está o triplo do tamanho. Chega um ponto, irmãos, que a cirurgia já não funciona mais. Aí não tem mais jeito. Não é assim? É ou não é? É assim. É como aquele relacionamento que a pessoa está sempre errando na mesma coisa. Sempre errando na mesma coisa. Sempre errando. Chega uma hora que você não acredita mais. É ou não é? A pessoa pode falar a verdade para você, sim. Mas você fala, não acredito mais. Não dá mais. A vida é assim. E a vida com Deus não é diferente. Jesus poderia ter falado assim, olha, levanta meu filho e vai embora. Não, não. Levanta. Pega a sua cama. Sabe por que Jesus fez ele pegar a cama dele ali? Porque se em algum momento ele duvidasse ou ficasse aleijado de novo, sei lá, ele podia sair dali e ser atropelado por uma carroça de cavalo e ficar aleijado de novo. Ele ia fazer o quê? Voltar para lá. Para o lugar onde eu sou coitado, ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou embora dessa casa porque eu não aguento mais. Não é? Você já viu isso? Talvez você até já falou. Não é? Eu falei isso uma vez, uma pessoa depois do culto veio me questionar. Eu falei, meu irmão, Deus, ele não tem pena de ninguém. Ele é misericordioso, que é diferente de ter pena. Deus não tem pena de ninguém, não. Deus é justo. Por isso a Bíblia nos ensina a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Imagina uma pessoa que ficou rica roubando. Chega ela vai aceitar Jesus assim, tá, aceitei Jesus, agora eu estou liberto. E lá atrás o que ele roubou? Eu já vi isso, vi assim na televisão, né, acontecer. Uma pessoa tinha uma vida no crime, no tráfico, e mexia com drogas até que foi preso. Lá na cadeia aceitou Jesus, se batizou, depois de muitos anos, saiu, foi para a igreja, passou alguns anos, os bandidos entraram na igreja e metralharam ele dentro da igreja. Poxa, mas o Senhor o salvou. O mais importante foi a alma dele estar com o Senhor. Mas o que ele plantou lá atrás, ele teve que... Não tem jeito. Por isso o Senhor fala com esse rapaz aqui, só pega a sua cama e ó, asa daqui. Volta aqui mais não. Verso 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Ele ficou são e falou, acho que na hora que ele levantou assim, já preparou para dar aquela corridinha, Jesus falou, opa, pegou aquela cama toda cheia de cocô, xixi, fedido aqui, trem, botou nas costas e ó, levou. Mas, verso 9, e aquele dia era sábado, verso 10, então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Eles não estavam questionando naquele... Na verdade estava, né? Eles queriam pegar Jesus de algum jeito. Mas eles não estavam questionando sobre ele ter sido abençoado. Eles estavam preocupados que o homem estava carregando a cama dele e era sábado. Não, você não pode fazer isso hoje. Como não pode, meu irmão? Somente você sabe que você vive. Ninguém mais sabe. É ou não é? A Bíblia diz que certa vez, irmãos, eu já estou terminando, a arca da aliança, ela foi roubada. Foi roubada não, numa batalha, o povo de Israel perdeu a arca, enfim, levaram. E a arca, ela representava a presença de Deus, a presença do próprio Deus. Quando o exército de Israel recupera a arca, a Bíblia diz que Davi, eles vinham entrando em Jerusalém, ele dava alguns passos e sacrificava, cortava um boi lá e oferecia ao Senhor. Dava mais alguns passos e fazia outros sacrifícios, e esse ia. Ele foi grato ao Senhor tanto pela presença da arca de volta, que a Bíblia diz que num determinado momento ele começa a dançar no meio do povo. Você imagina o presidente da República dançando no desfile 7 de setembro, no meio do povo? Parece ridículo isso, não é? Mas aquele homem estava tão feliz, tão cheio da presença de Deus, que a Bíblia diz que ele dançava no meio do povo. Sabe? A própria mulher dele, quando ele chegou em casa, falou assim, o que você fez foi ridículo. Ele falou, não me importo, eu fiz para o meu Deus. Sabe, como esse homem aqui, quando ele é curado, ele pega a sua cama e leva. E o povo quer implicar com ele ainda. Olha o que acontece aí, verso 13. Verso 11. Não é 11, irmãos? Verso 11.
E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama. Verso 11 de novo. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio, toma a tua cama e anda. Entre a opinião dos outros e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Ah, mas você é trouxa, você vai ficar dando seu dia na igreja. A palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mas você vai deixar de descansar para ir para o culto? Vou. Porque um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É ou não é? Ah, tudo para você, a igreja é a casa do meu Deus. E quando eu morrer e um dia ele voltar e me ressuscitar, é com ele que eu vou estar eternamente. É isso. É simples assim. Porque quando as pessoas verem você fisicamente, materialmente ser abençoado, poucos vão se alegrar com você. Muitos criticam, é ou não é? Você fala: nossa, eu tinha um problema de saúde e o Senhor me curou, então eu fiz um tratamento e estou melhorando. O Senhor fala: mas você sabe que esse remédio dá problema no fígado. Foi infeliz, eu estou falando que eu estou bem, você está falando de problema no fígado. Não é assim? A pessoa, ao invés de se alegrar com a gente, não é? Quer botar porém. Eu comprei um carro, mas financiado, você vai pagar 3, mas infeliz, fica feliz que eu comprei um carro. Não, porque você vai pagar 3, que carro dá problema. Meu Deus. A Bíblia nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram, irmãos. O povo viu o homem 38 anos aleijado ali, no meio daquela carniça. Na hora que viu o homem são, falei: mas você também não podia estar fazendo isso, porque... O que importa, na verdade, meus irmãos, é aquilo que nós lemos lá em Josué. Faz a sua parte, se esforça, porque o Senhor será com você por todos os dias da sua vida. Amém? Feche seus olhos por um momento.